E ela vem nos advertir, essa pequena poesia vem nos advertir sobre como nós devemos buscar o Senhor para passar o dia conosco. Ela diz assim: outro dia levantei-me bem cedinho e fui correndo a trabalhar. Era tanto serviço me esperando que nem tive tempo para orar. Mas nada deu certo aquele dia, que veloz como o vento escapuliu. Pensei, Deus não está me ajudando. E ele respondeu, você não pediu? Hoje levantei-me bem cedinho, muita coisa tenho para organizar. E por estar assim tão ocupada, tirei primeiro o tempo para orar. Amém. Amém. Como é importante, né? Isso é tão verdadeiro, né? Aqui em casa acontece muito disso. Quando eu acordo assim, estabanada, correndo, né? Quando a gente às vezes perde a hora e opta por não fazer a leitura, né? Nem falar com o Senhor. Nossa, como o dia dá um nó, né? Já tive muitas experiências com isso, né? Mais alguma irmã? Se não tiver, perdão, eu esqueci da oração, né? Da nossa oração de abertura. Denise, você pode orar para a gente? Denise Martins? Pois não. Só abre isso aqui. Socorro. Seu áudio está aberto já. Não, você fechou agora, Denise. Abri. Abriu e fechou a câmera, sem querer. Ah, e agora? Eis a questão. Pronto. Não, fechou. Senhor, mas não aparece aqui. Ah, abriu. Tá aberto o som também. Tá Boa tudo noite, ok. Maria. Fazer um curso intensivo. Senhor nosso Deus Pai, diante da Tua presença nos encontramos. Queremos te agradecer por esse dia, Senhor, que o Senhor nos tem proporcionado, por cada uma de nós que o Senhor tem cuidado, por todas as pessoas do planeta Terra, Pai, porque o Senhor não cuidou só de nós. O Senhor nos diz na Tua palavra que o sol nasce para todos, Senhor, para os bons e para aqueles que não são bons. O Senhor está sempre com o seu propósito de amor, todos os dias aberto para quem quiser aceitar, porque estamos vivendo o tempo da graça. É o tempo que o Senhor Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Então, todos os dias é tempo de se chegar ao Senhor Jesus, aqueles que ainda não tiveram esse encontro maravilhoso que o Senhor já nos permitiu termos, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Agora, Pai, queremos pedir que o Senhor venha abençoar a reunião, que tudo que será feito aqui seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa cada uma de nós, os nossos familiares, aquelas que não puderam entrar, e cada igreja representada aqui. Obrigada por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, agora eu vou passar a oportunidade para a nossa irmã Tássia, né? Eu já apresentei, mas se ela quiser aí se apresentar melhor, pode ficar à vontade, Tássia. Deus te abençoe. Amém. Meu nome é Tássia, eu sou da Casa de Oração que se reúne na Roraruama, lá em Queimados. A minha avó, a maioria deve conhecer, que é a Tarsila, né? Tarsila Bela, parente da Elisângela Sirim. Irmãs, eu pensei muito, né? Pedi muito a Deus para que desse uma palavra, né? Para compartilhar com as irmãs. E a gente sabe que primeiro a palavra sempre vem para a gente, né? Antes de fazer efeito na gente, para depois fazer efeito em outras pessoas.
Cássia, só um minutinho, seu áudio fechou. Acho que sem querer eu fechei. É porque tem uns microfones abertos. Ah, sim. Eu pensei que eu tinha falado tudo com ele fechado. O texto que a gente vai ler hoje está em Filipenses 4, de 2 a 8. Essa epístola de Paulo é uma epístola que fala muito sobre a humildade e a união. Então, foi muito legal quando a Elisângela leu o texto falando também sobre união, né, dentro do rebanho. Vou ler. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Esse texto fala sobre Evódia e Sintique, né, que eram mulheres, né, irmãs em Cristo, que ajudaram na construção da igreja em Filipos, né, e elas foram reconhecidas, né, pelo apóstolo Paulo, né, como cooperadoras e também pelos demais irmãos na igreja de Filipos, mas houve um problema entre elas, né, e Paulo, ele vem escrever, né, a epístola de Filipenses, apontando algumas soluções para isso, né. E quando a gente fala em disputa, né, em algum tipo de conflito, vários motivos podem, suscitar esse conflito, tanto dentro da igreja quanto dentro da família, né. Uma das coisas que pode gerar problemas é o orgulho, é a pessoa achar que ela tem sempre razão e ela não procurar ouvir a outra pessoa. Questão de vanglória, que a gente vai ler no outro versículo mais à frente, né, que a pessoa faz algo na igreja não por amor à obra de Deus, mas sim porque ela quer ser engrandecida por aquilo que ela está fazendo. E isso é um grande perigo, né, porque tudo que a gente faz, a gente deve fazer por amor a Cristo. E Paulo, ele nos dá algumas soluções, né. Primeiro ele fala que a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor, né, então tudo que a gente faz que provoca alegria, ela tem que estar no Senhor. E ele fala pensar concordemente no Senhor, ou seja, se existem, pensamentos diferentes, né, principalmente quando, tem a ver com a obra do Senhor, né, com o trabalho que a gente está fazendo para Deus, a gente deve pedir a Deus direção para que Ele nos revele a vontade dele e qual direção tomar, né. É normal que, pensemos diferentes, né, cada um teve uma criação diferente, entende as coisas de formas diferentes, mas quando a gente fala da obra do Senhor, a gente tem que procurar, pensar de uma forma, que a gente concorde uns com os outros, que a gente tenha realmente a direção de Deus para permanecermos unidos. E a outra coisa é quando ele fala, que ele pede ao fiel companheiro de jugo, né, ele pede para que outros membros do corpo de Cristo auxiliem, nessa conciliação, né, das irmãs. Porque quando existe uma disputa, todo o corpo sofre, porque nós somos um corpo, a gente tem que funcionar em conjunto, né, porque somos o corpo de Cristo. Quando nós funcionamos de forma harmoniosa, né, a gente vê os frutos, a gente consegue ir mais à frente, andar, né,
dar passos maiores quando nós estamos unidos. E quando existe uma divergência, é complicado, porque cada um está puxando para um lado, né. É como aquela brincadeira da corda, cabo de guerra, que cada um pende para um lado, né, cada um puxa de um lado, e e isso faz com que a igreja fique dividida. Então a gente precisa pensar, eh, unidos, né, procurar estarmos unidos. Vou ler também Filipenses 2, do versículo 3 ao 11. Nada façais nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, nesse texto, Paulo fala sobre não fazermos partidarismo ou vanglória, para não tomarmos partido, para que nós continuemos unidos, né, no mesmo propósito de fazer a obra. E ele fala sobre humildade, considerando os outros superiores a nós. Quando nós nos sentimos eh, orgulhosos de algo que fizemos, achamos que nós sabemos muito, né? Quando nós estamos muito orgulhosos, nós tendemos a achar que nós somos superiores a outras pessoas. E automaticamente que nós temos a razão e as outras pessoas não. E quando e Paulo fala justamente o contrário, que nós possamos ser humildes, procurarmos sermos humildes, considerando os outros superiores a nós. Quando consideramos outras pessoas superiores a nós desenvolvemos o que? A humildade, de ponderar se aquilo está certo ou não. E isso é uma coisa muito importante para mantermos a união. Nós ponderarmos as coisas, vermos se aquela é a vontade de Deus ou não. E se por um acaso a outra pessoa estiver errada, nós fazemos igual fala lá em Mateus, de chegar e conversar com a pessoa, mostrar na Bíblia o porquê que está errado, né, com amor, para que a pessoa entenda o porquê que aquilo é errado. Mas quando nós somos tomados por orgulho, a gente não vai fazer isso com amor, né? E a gente vai procurar mostrar só que nós temos razão e não exortar a outra pessoa em amor para que nós continuemos ligados como um corpo. E quando ele fala no verso 4 que não tenha cada um vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros, ele fala para a gente não procurar aquilo que é do nosso próprio interesse, mas sim procurar o que é do interesse comum, né, para o bem de todos, né, para que haja uma edificação de todos. Sempre ele pauta na união, do bem-estar comum. E aí ele mostra o nosso maior exemplo que é Jesus Cristo, que ele não usurpou o lugar do Pai. E ele, pelo contrário, se humilhou, se colocou na posição de servo, de vir aqui para morrer por nós em obediência ao Pai. E ele fez tudo isso por obediência ao Pai e também por amor a nós, né. Ele pensou no bem de todos, né. Quando ele foi ali na cruz, ele pensou em cada um de nós, né, na obra redentora. E porque ele se humilhou e se colocou na posição de servo de todos, o Pai o exaltou, né.
quando ele fala, né, o exaltou de sobremaneira que ele deu um nome acima de todo nome. E é maravilhoso nós pensarmos, né, que como Cristo se revela a- através da sua palavra de uma maneira que é totalmente contrário a toda essa cultura que o mundo coloca para gente. Porque ele fala sobre a humildade, de sermos humildes, de pensarmos nos outros antes de pensarmos em nós, né, de pensarmos sempre no bem comum, quando no mundo as pessoas já pensam o contrário, que é você fazer coisas que vão te trazer glória, para que você se mostre melhor do que os outros, para que você tenha vantagem sobre os outros, para que as pessoas vejam quão grande você é. E no reino dos céus, quando a gente vai olhar na Bíblia, é o contrário, né? Aquele que se coloca na posição de servo, esse sim está cumprindo o que Jesus nos deixou de exemplo, né? E isso promove sim a união. Quando a gente pensa no outro, a gente promove essa união. E no verso 13 do mesmo capítulo, né, no capítulo 2, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando Paulo escreve isso, fica muito claro, né? Todo desejo que nós temos de fazer a obra de Deus, seja cantando, seja ajudando alguém, numa, né, dando alguma coisa, sendo generoso, ou fazendo missões, né, indo para as ruas, falando para as pessoas do amor de Jesus, tudo isso brota na gente porque Deus colocou, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Tanto a nossa vontade de fazer a vontade dele, provém dele, como o ato de realizar. Então, se alguém ensina, e ensina muito bem, que a gente fica admirado de como aquela pessoa conseguiu entender aquilo ali, foi porque Deus colocou no coração daquela pessoa o desejo e também colocou nele o como realizar. E quando a gente consegue entender que é Deus que coloca no nosso coração, que a vontade que a gente, né, tem de fazer determinadas coisas provém dele e que o como a gente realiza também provém dele, nós vamos nos vangloriar de quê? Né? E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue entender e conseguimos ser humildes de entender que nada vem de nós, né? Tudo provém dele, tudo provém de Deus, né? E a gente consegue funcionar mais como um corpo, porque a gente consegue entender e até não se comparar umas com as outras, porque a gente entende que é Deus, é a obra de Deus e o propósito dele na vida de cada uma de nós que vai fazer com que uma faça uma coisa de um jeito, outra de outro, o ato de querer fazer determinadas coisas, né? E aí, se nós formos extrapolar para outras coisas, os próprios dons espirituais, né? Quando tem uma pregação eh, que eu ouvi uma vez, que tinha uma irmã que ela queria muito um determinado dom que ela não tinha recebido e outra pessoa tinha. E ela queria muito, mas ela não tinha. E a gente pode sim admirar dons que Deus deu para outras pessoas, né? Mas a gente tem que entender que existe um propósito para uma ter um dom e outra não. E que a forma como cada uma vai exercer o dom, né, o seu dom espiritual dentro, né, da obra de Deus, é o propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada um. E não cabe a gente se comparar também. E como eu disse, né, como está escrito no verso 13, como tudo provém de Deus, tanto a vontade quanto realizar, também não há nada para que a gente se vanglorie, né? E no 14 ele continua, né? Fazer tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornes irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo
eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso é Paulo falando. Eh, Quando ele fala sobre não fazer com murmurações nem contendas, né, é que a gente continue no trabalho, que a gente não reclame das coisas que, né, das dificuldades que vão vir, pelo contrário, que a gente entenda que isso faz parte e que a gente também continue permanecendo unido, né. Às vezes, as dificuldades que vêm num determinado trabalho é o que vai provocar a união no grupo, porque unidos a gente consegue superar as dificuldades. E ele fala sobre sermos inculpáveis, né, nos tornando repreensíveis e sinceros. Quando a gente fala de repreensão, é é é difícil a gente conseguir entender pensando assim: "Nossa, como que eu vou ser irrepreensível se eu sou pecadora", né. A gente tenta, luta contra o pecado e a gente acaba, mesmo lutando, às vezes a gente acaba caindo. Mas nós nos tornamos irrepreensíveis através do sangue do Cordeiro, né. E quando a gente procura estar no centro da vontade de Deus, né, nós podemos alcançar isso que Paulo fala no 15, não por nós mesmos, né, mas pelo sangue de Cristo. E quando nós fazemos a vontade dele, nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Mesmo numa geração como a nossa, né, que ele fala de uma geração pervertida e corrupta, talvez não tenha tido uma geração tão pervertida e corrupta quanto a que a gente vive hoje, né, a gente vê cada coisa no noticiário, e quando a gente consegue, quando estamos unidos e fazendo a vontade de Deus, nós viramos luzeiros, ou seja, nós brilhamos, nós resplandecemos para o mundo, porque a gente está apontando a direção que é Cristo. Porque estamos fazendo a vontade dele. E ao fazermos a vontade dele, nós estamos apontando para ele. Voltando para o capítulo 4, eh, 2 coisas, 3 coisas me chamaram a atenção. Quando fala "alegrar no Senhor", porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós nos alegramos. Quando fala de não andar ansioso por coisa alguma, porque hoje todo mundo é ansioso. Né, nós somos, né, a minha geração é uma geração muito ansiosa. São muitas demandas, é muita informação, a gente não consegue absorver tudo. E ele fala para a gente não andar ansioso, sobretudo, sejam conhecidas as vossas petições, orações e súplicas, né, que é essa prática de nos derramarmos, né, na presença do Senhor, de colocarmos todas as nossas preocupações, agradecermos pelas coisas que conseguimos realizar, pelas bênçãos recebidas, são coisas que amoldam o nosso caráter, porque a gente consegue se desligar de nós mesmos e confiarmos mais em Deus. E quanto mais a gente busca as disciplinas espirituais, menor a chance da gente dar lugar para a nossa carne, para que esses motivos que eu falei de inveja, orgulho, vanglória, a nossa vontade de ter razão, nos tomem o controle a ponto da gente ter conflitos, né. Eh, e a outra coisa é essa paz que excede todo o entendimento, né, que fala que guardará o vosso coração e a vossa mente. Eh, Esse versículo me chamou muita atenção, porque a paz é algo precioso, sem paz a gente não dorme, sem paz a gente não consegue comer direito, sem paz acho que pouca coisa a gente consegue fazer sem paz, né, se a gente conseguir estar em paz. E Deus fala que mesmo em meio a todo um cenário ruim, né, a gente teria paz, porque ela seria uma paz que excede todo entendimento, que ninguém entenderia que paz é essa. E quando ele fala isso, ele fala sobre 2 coisas, sobre guardar o coração e a mente, né. Ó, guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus vai guardar o coração e a mente.
E eu lembrei de 2 versículos que falam sobre guardar, né, guardar o coração, é lá em Provérbios 4:23, que fala que de todas as coisas, sobretudo, guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Em algumas versões fala a fonte da vida. Então, assim, o nosso coração é uma peça importante para que a gente se mantenha humilde e nos mantenha unidos, né, porque se nós guardamos o nosso coração, né, se nós blindamos o nosso coração com a leitura da palavra, que vai nos ajudar a nos enchermos do Espírito, se nós, colocamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações no Senhor, né, durante as nossas orações e mantemos nosso coração grato quando a gente agradece por cada bênção recebida, a gente está guardando nosso coração, porque a gente está mantendo o nosso coração ligado a Cristo. Então as nossas saídas, né, as saídas da vida vão ser fontes de vida, porque a gente está ligando o nosso coração a Deus. Quando a gente começa a se encher de outras coisas, né, as saídas não vai ser da vida, né, vão ser saídas de morte, porque a gente vai estar se ligando mais a outras coisas, e essas coisas vão dominar o nosso coração. E aí a gente vai estar muito mais sujeito a emoções negativas, como o medo, como a própria inveja, e são coisas que vão minar a nossa capacidade de realizar coisas dentro da obra do Senhor, como também a nossa união enquanto igreja. E quando a gente fala sobre a mente, né, guardar a mente, fala sobre as investidas do inimigo, né, porque a mente é um campo de batalha. Às vezes a gente está ali assistindo um uma pregação, alguma coisa, e aí várias coisas começam a entrar na nossa mente que não tem nada a ver com aquilo ali, nos distraindo, ou então a gente, começa a focar muito mais nos problemas, né, que estão acontecendo à nossa volta, e a gente passa a ter menos, depositar menos confiança em Deus, porque a gente foca muito mais nos problemas, e esquece que Deus está no controle de tudo, né. E E a nossa mente é a parte mais fraca, vamos dizer assim, porque é no jornal que você assiste todo dia que você começa a pensar: "Meu Deus, eu vivo no Rio de Janeiro, aconteceu isso e isso, eu não posso sair de casa porque senão vai acontecer alguma coisa comigo". Ou então, numa conversa com alguém, você já começa a ficar preocupada porque aconteceu alguma coisa com alguém que você conhece, e esse medo vai tomando conta, vai minando a gente, a ponto da gente esquecer de colocar a nossa confiança em Deus, né. E aí aquele medo se torna tão grande que às vezes você não, ao invés de fazer, né, de não ficar ansioso e apresentar, né, todas as suas petições, né, a Deus, você fica refém daquele medo, e você passa a não fazer as coisas que você deveria fazer. E, lá em Romanos 12:2, eu vou abrir para não falar errado. Ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente guarda a nossa mente e a gente experimenta essa renovação, né, da nossa mente, a gente passa a entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, a ponto de a gente experimentar, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a nossa mente vai começar a funcionar, no padrão de Deus, nos padrões bíblicos, e não no padrão do mundo. E essa transformação, ela tem que ser uma transformação diária, a gente precisa procurar, né, sermos edificados, edificar as nossas mentes diariamente, lendo a Bíblia, orando, meditando, pensando nas coisas boas que lá em Filipenses, se a gente continuar a leitura do capítulo 4, né,
ele vai falar, ó, em que pensar. Aí no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala sobre as coisas boas, mas essas coisas só vão ocupar o nosso coração se a gente passar pela essa renovação da mente. E aí a gente vai mudar o nosso padrão de pensar. Ao invés de eu pensar em formas de me destacar, eu vou pensar em formas de como eu posso agregar pessoas para a gente fazer a obra do Senhor, para a gente atingir aquele alvo específico. Como eu posso tratar o meu irmão para que eu promova essa união e a gente consiga permanecer unido como um corpo? Como que eu vou, se eu vejo alguém que errou em alguma coisa, como eu posso exortar essa pessoa de uma forma que ela entenda que ela errou, mas que ela não se sinta envergonhada, vamos dizer assim, mas que, pelo contrário, que ela sinta que eu estou dando um alerta a ela, ela vai se consertar com Deus e ela vai continuar no caminho. Ela não vai se desanimar com aquela exortação, vamos dizer assim, né? A gente muda os nossos padrões, muda o nosso comportamento quando a gente tem a renovação da mente. Mas quando a gente passa a não fazer essas coisas, igual a irmã falou na poesia, né, não orou, e aí o dia foi, a pessoa nem viu e ficou tudo. Então, quando a gente deixa também de ler a palavra, a gente perde essa renovação, e aí um monte de problema, parece que brota de problemas tudo naquele dia ali, porque aquela paz que excede de todo entendimento, que daria aquela tranquilidade para a gente, que talvez nos prepararia para enfrentar as dificuldades daquele dia, a gente não fez, a gente pulou aquilo ali. E aí a gente passa a ficar ou mais nervosa, ou mais ansiosa, e aí a gente quebra essa renovação da mente. E aí a gente passa a exercer outros padrões no nosso comportamento. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil, e cada uma vai estar suscetível a um determinado, a uma dificuldade diferente, né? Todas nós temos, cada uma sabe da sua dificuldade em relação a isso, mas a gente precisa tentar mudar esse padrão, né? Cada uma de nós vai ter um, mas mudar. E a palavra do Senhor, né, e a oração são formas da gente renovar as nossas mentes, né? E muita oração vai fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar para alcançarmos mentes mais próximas de Cristo, né? De tentarmos chegar e nos aperfeiçoar ao ponto de estarmos parecidos com Cristo. Bom, era isso que eu queria conversar com as irmãs, né? E, e quando a gente está no centro da vontade de Deus, aí nós encontramos a paz, né? E mesmo que existam muitos problemas, a gente consegue ter paz porque estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Então era isso. O texto fala primeiro com a gente, né? Espero que eu possa ter sido de proveito para as irmãs também. E agradeço pela oportunidade. Envio um abraço também da Igreja de Araruama. Muito obrigada, Tássia. Eu estive aqui pensando e pensei naquele corinho, né? Recebi um novo coração do Pai. O quanto importante nós somos um para, né? Com o outro, né? E nós não devemos realmente se envaidecer daquilo que a gente faz, porque é para a honra e glória do Senhor, é só para somar, né? Eu pedi a Eldinha aqui no privado, né, para que ela possa estar cantando um louvor que encontra-se lá nos nossos hinos e cânticos, né, o número 580. Eldinha? Com muita alegria, hei de cantar este louvor, 580 do Hinos e Cânticos. E antes de cantar, eu quero dizer como é precioso ouvir tantas verdades através de uma jovem. Que Deus te abençoe e que você
o sirva com alegria, com humildade, sempre para a glória do Senhor e para conforto dos que te ouvem. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a ti. E num só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Oh, Cristo, és digno de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai. É só por ti que adoramos ao Pai. É só por ti que adoramos ao Pai. Um só rebanho, um só pastor. Eis que esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém.